Entrevista. Tem falado muito dos problemas do Brasil. Um deles é a Previdência, né, Michele? E recentemente foi lançado o livro A Reforma Inacabada, o futuro da Previdência Social no Brasil, de Paulo Tafner e Fábio Jambiagi. E o Paulo Tafner está conosco, ele que é economista, presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social e pesquisador da FIP. Economista Paulo Tafner, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês. Com essa reforma promovida ali em 2019, os senhores indicam que ainda não foi completa. O que está faltando, Paulo? Bom, tem várias coisas que não puderam ser feitas em 2019. Eu acho que precisa do aumento da idade, né? Os países estão caminhando para a idade de aposentadoria de 67 anos. Reduzir a diferença ainda mais entre homens e mulheres, mexer nos benefícios dos rurais. Os rurais continuam se aposentando muito cedo e praticamente não contribuem nada para a Previdência. Então são os elementos que a gente precisa mexer. E precisa mexer com calma, e a gente propõe isso e está apresentado nesse livro que você mencionou. E qual é a consequência de não se fazer isso no curto, médio e longo prazo? Bom, o que a gente está vendo é que as despesas previdenciárias, depois da reforma de 2019, elas passaram a crescer num ritmo menor do que estava antes de 2019, e esse era o objetivo da reforma. Entretanto, o presidente Lula adotou, a partir de 2023, uma regra que é o aumento do salário mínimo real, ou seja, o salário mínimo passa a aumentar, ser corrigido pela inflação do ano anterior, mais o PIB de 2 anos atrás. Isso tem um efeito deletério nas contas da Previdência, porque 60% dos benefícios estão indexados ao salário mínimo. Então, quando você aumenta o salário mínimo, a despesa cresce muito. Então, o que isso significa? Significa que parte da economia que foi feita com a reforma, quase 50% dela, passa a ser desfeita com essa medida de ganho real do salário mínimo. Então, acelerou a necessidade de fazer nova mudança. Então, nós vamos ter que enfrentar isso muito brevemente, senão a Previdência vai comer nacos cada vez maiores do orçamento da União. Diego? Caro Tafner, bom dia. Prazer falar contigo. Bom dia. Gente viu essa reforma da Previdência ser gestada lá ainda no governo de Michel Temer, teve aquela confusão da JBS, ficou para o início do governo Bolsonaro, foi aprovada ali no início do governo Bolsonaro. Trago esse histórico para te perguntar o seguinte: até que ponto a política atrapalha o país de fazer aquilo que precisa ser feito, muitas vezes, que são essas reformas estruturantes como a da Previdência? Você está dizendo para a gente que é preciso acrescentar, complementar, fazer um adendo aí, um aditivo a essa reforma da Previdência. De que forma a política pode atrapalhar esses planos que o Brasil precisa tanto, hein, Tafner? Eu jamais poderia dizer que a política atrapalha, né? Porque eu seria execrado publicamente. A política é o que é, são o jogo de interesses dos vários grupos. Agora, sem dúvida, sob a ótica de um tecnocrata como eu, um pesquisador, a gente faz propostas, apresenta propostas, e no jogo político, parte é aprovada, parte não é, talvez representando uma preferência da sociedade naquele momento. Mas, sem dúvida, a reforma de 2019, que começou, digamos assim, de um tamanho, ela foi sendo tesourada no processo legislativo, na Câmara e no Senado. Então, parte do que a gente terá que fazer já poderia ter sido feito, porque constava da proposta de 2019 e mesmo da proposta do Temer, em boa medida. Mas isso é a vida, a política é o que é possível. Pois é, política é o que é possível. E pior ainda, né, senhor Paulo, a gente está num envelhecimento populacional muito grande, consequentemente os problemas devem se avolumar num futuro muito próximo, né? Sim, e os dados do censo
de 2022 revelaram que a gente está envelhecendo a uma velocidade maior do que imaginávamos. Isso significa que, em pouco tempo, nós teremos uma quantidade de idosos, portanto, candidatos a receber benefício previdenciário, muito maior do que se imaginava há pouco tempo atrás. Eu costumo dizer para minha neta que, no futuro, talvez a gente acabe com a Previdência, a gente faz uma transferência direta, porque nós vamos ter praticamente um idoso para cada ativo. Então eu brinco com ela que ela vai ter um velhinho para chamar de seu, e talvez seja melhor fazer transferência direta, reduz o custo do sistema, porque a Previdência conspira, a demografia conspira contra o nosso sistema de Previdência. Nós vamos ficar muito velho. E eu lamento dizer para vocês, ficar velho é ruim, ficar velho e pobre é horrível. Então, o Brasil está escolhendo um caminho meio tortuoso, eu diria, de não crescer como deveria, por várias razões, e a gente vai ficar velho não tendo atingido a riqueza. Muito bem, informação importante, né? E essa reflexão de um dos grandes especialistas estudiosos no assunto da Previdência aqui no Brasil. A gente agradece demais o economista Paulo Tafner, que está lançando esse livro junto com Fábio Jambiage, né? Lançou em maio A Reforma Inacabada, o futuro da Previdência Social no Brasil. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade e boa sorte para todos nós, né? Muito obrigado, bom dia a você, os seus ouvintes. Fiquem com Deus. Obrigada. E a gente agradece também a Diego Amorim, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã, Michele. Amanhã tem resumo musical da semana. Combinado. Ai, ufa, ainda bem.